Enfim. Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog. Comecei mostrando um pouquinho do meu dia pra vocês. Foi um dia bem tranquilo hoje. Tranquilo com relação ao trabalho, tranquilo com relação ao dia aqui em casa. Minha irmã que tá meio doentinha, consegui fazer todas as coisas que eu tinha pra fazer, fui treinar e cá estou assistindo Nine Inch tô na terceira temporada. Eu já assisti essa série quando eu era adolescente e resolvi assistir agora. Eu queria conversar um pouquinho com vocês, algo que eu falei um pouquinho no meu story, na verdade no story do Quase Aurora, que eu tava pensando na questão dos meus sumiços, do blog, aqui do canal, lá no Instagram, enfim. Eu tenho me sentido muito desanimada e tô com a minha produtividade muito baixa, porque eu tenho me sentido mal, né? Como vocês sabem, a minha mãe faleceu. Agora em abril completou 8 meses. E eu sinto que emocionalmente, neste momento, eu não estou tão bem quanto no primeiro mês de falecimento. Eu achava que nos primeiros meses eu ia estar assim, completamente horrível. E eu considero que eu ainda estou nos primeiros meses, porque tem pouco tempo, não tem nenhum ano. Mas eu me sinto pior do que no começo, porque no começo você tem aquele baque, você tenta lidar com aquelas emoções e você tem, né, os vários estágios do luto, né? A gente não tem somente a tristeza profunda, como muitas pessoas acreditam, mas a gente tem um momento de raiva, a gente tem um momento de depressão, um momento onde a gente é curado, né? Enfim, vários outros momentos, porque o luto, dizem que ele tem 5 estágios, eu não sei os 5 de cabeça, mas cada pessoa vai viver de uma maneira diferente, porque depende muito de quem faleceu, de que importância essa pessoa tinha na sua vida, qual era a proximidade de você e essa pessoa, enfim, depende de muitos fatores. Se era uma pessoa que estava presente na sua rotina, nos momentos da sua vida, e eu perdi a minha mãe. E nós tínhamos um relacionamento muito bom, um relacionamento de mãe e filha, mas um relacionamento também de melhores amigas. Por diversas vezes ela falou que me via como melhor amiga dela e eu sempre via minha mãe como melhor amiga. Nós estávamos em um estágio da relação muito, muito, muito bom. E, enfim, existem muitas memórias assim maravilhosas que eu vivi com a minha mãe e eu sou muito grata por ter vivido. Só que aí eu começo a pensar também que, caramba, minha mãe morreu muito nova, com 2 filhas novas, e boa parte do que eu vivi com a minha irmã infelizmente não teve oportunidade de viver. E eu sei que agora, né, ela vai viver esses momentos comigo. Não tô dizendo aqui que eu vou substituir a minha mãe, sabe? Eu vou ficar no lugar da minha mãe. Muito pelo contrário. Mas, por exemplo, a primeira viagem internacional da minha vida foi também a primeira viagem internacional da minha mãe, assim que eu me formei na faculdade, né? Foi o presente dos meus pais pra mim depois que eu me formei. E foi uma experiência muito boa, sabe? Eu gosto de recordar dessa viagem. E eu sei que a primeira viagem internacional da minha irmã pode ser comigo, ou pode ser ela sozinha, enfim. Mas o que eu falei é que minha mãe não vai estar aqui pra presenciar esse momento na vida dela, né? E isso me deixa muito pensativa. Conforme o tempo vai passando, né? Você vai entrando na rotina, vai fazendo as coisas, mas eu vou sentindo falta da minha mãe, porque ela era uma pessoa extremamente presente, não só aqui em casa, mas na minha vida. Ela era muito presente em absolutamente tudo que ela fazia com todas as pessoas que ela se envolvia, sabe? Ela desenvolvia um relacionamento muito bom com as pessoas, até mesmo com aquelas pessoas que eram meio muquirana, mas enfim, ela realmente se dedicava e estava ali para aquelas pessoas. Então, ter a ausência desta pessoa tão importante e que tinha uma presença tão grande
muitas vezes é complicado, porque eu tô lavando a louça e é como se, tipo assim, durante aquele dia eu tava conformada ou até tinha esquecido um pouco da dor, do luto, da tristeza, enfim. E aí eu tô lavando a louça e de repente eu começo a chorar, porque eu lembro que minha mãe não tá mais aqui. Porque eu lembro de quando a minha mãe entrava na cozinha e fazia algum comentário quando eu tava lavando a louça e começava a conversar comigo, sabe? Quando acontece alguma coisa na minha vida e eu sei exatamente o que ela iria dizer. Então, é na rotina, no dia a dia que eu vou mais sentindo saudade dela, mais eu vou sentindo falta de ter ela aqui, porque ela era uma pessoa muito presente, né? E isso tem me influenciado na minha produtividade e na minha fonte de inspiração. É como se a minha fonte tivesse secado, sabe? Eu quero criar conteúdo, mas eu não quero criar somente por criar. Eu tô há 6 anos escrevendo no Quase Aurora e 10 anos escrevendo em blog. Mais de 10 anos escrevendo em blog, são 12 anos, porque eu criei meu primeiro blog em 2010, né? E o Quase Aurora é o mais constante de todos, que tá aí há muito tempo. E o Quase Aurora, o objetivo dele era compartilhar como eu estava me sentindo com uma nova mudança, né? Eu estava voltando, saindo de Minas Gerais e voltando pra cá, pra João Pessoa. E eu queria compartilhar essa nova experiência, porque antes de ir pra Minas eu morava aqui, mas antes de morar aqui eu morava no Rio de Janeiro. Então, quando eu saí do Rio e vim pra cá, eu não me abri pra cidade, sabe? Eu tive muita dificuldade pra me adaptar, então foi por isso que eu fui pra Minas. E depois, quando a gente voltou, eu tava completamente aberta pra, sabe, receber tudo aquilo que a cidade tinha pra me proporcionar e principalmente o que Deus tinha pra me fazer viver aqui, né? Eu criei o blog justamente pra falar sobre isso, pra compartilhar essas experiências. E eu fui reler os posts antigos e eu confesso que eu fiquei um pouco triste porque 6 anos atrás, nossa, a quantidade de visualizações que o blog tinha, visualizações e comentários, era surreal. E atualmente eu tive uma queda de tipo assim, 90%. É uma queda muito brusca, mas apesar de muitas pessoas falarem que o tempo do blog morreu, né? Que o tempo dos blogs em geral, o reinado dos blogs morreu, eu acredito que existem pessoas que ainda leem blogs. Se não fosse assim, eu não teria o meu blog haul, né? A minha lista de blogs que eu entro lá semanalmente pra conferir os posts dessas outras pessoas. Possa ser que quem lê blog é blogueiro, né? Porque ainda tá nesse mercado, mas eu ainda gosto disso. Eu ainda gosto de ter um espaço que é meu pra colocar os meus textos, pra compartilhar experiências da minha vida, pra falar de coisas de beleza, pra falar das minhas fases quando eu quero ser minimalista. Enfim, eu acredito que tem gente que quer parar um tempo do seu dia pra ler o que eu tenho pra dizer, sabe? E é por isso que eu continuo escrevendo. E eu fiquei pensando assim, nossa, mas o objetivo do Quase Aurora nunca foi números. Foi sempre passar algo que pudesse agregar um pouco, sabe? Agregar em conhecimento, agregar em distração, em entretenimento. Distração, quando eu falo uma distração boa, sabe? Por isso que eu faço muitos textos, reflexões que são de coisas que eu tô vivendo, coisas que eu tô pensando, porque me faz muito bem colocar isso pra fora. E às vezes rola uma identificação, sabe? Rola de alguém sentir a mesma coisa que você tá sentindo, mas ela tem uma percepção diferente ali, ela deixa um comentário, sabe? Ela fala sobre aquela visão, né, de mundo dela, de sentimento, enfim, eu gosto muito dessa troca, sabe? E eu fiquei pensando assim, cara, o objetivo do Quase Aurora nunca foi ser um conteúdo rápido para que as pessoas consumam de uma maneira muito ligeira, porque eu vejo que é isso que tá acontecendo ultimamente nas redes sociais, sabe? Principalmente no Instagram e TikTok, vou usar essas duas redes sociais como exemplo. São conteúdos muito rápidos, sabe? O Instagram, ele virou um grande caos, uma rede social muito barulhenta, e que pessoas que produzem conteúdo com propósito, com sentimento, são muito raros, sabe? E são pessoas que não crescem tanto e que eu acho que deveriam ser mais reconhecidas.
Mas isso não acontece porque eu também acho que é aquela coisa de identificação. Existem as pessoas que querem conteúdo de valor, conteúdo que agregue, um conteúdo um pouco mais denso, um conteúdo onde elas vão poder absorver alguma informação e digerir aquilo de uma forma mais lenta. E existem as pessoas que só querem aquela coisa assim, rápida, sabe? Eu fiquei pensando que o meu objetivo nunca foi esse. Então não tem pra que eu me cobrar com relação a visualizações, não tem pra que eu me cobrar com relação à constância, porque isso era uma coisa que me incomodava. Mas analisando todo o contexto da minha vida, como eu estou me sentindo, o objetivo do Quase Aurora, do porquê que ele nasceu, sabe? Quando eu reli os posts antigos, eu não vi só as visualizações, mas eu vi a Karina de 6 anos atrás e como ela enxergava o blog, sabe? O que ela queria pro blog. E eu percebo que eu perdi um pouco dessa essência, sabe? De fazer as coisas um pouco mais devagar. E eu sinto essa necessidade de fazer as coisas um pouco mais devagar, desacelerar um pouco mais, pra eu também entender como eu tô me sentindo e aonde eu quero ir com o blog e YouTube, enfim, tô aqui falando um monte. Não sei se deu pra vocês entenderem, né? Mas eu espero que sim. E eu tô falando isso porque eu queria conversar mesmo. Eu acho que não só compartilhar a rotina, idas em restaurante, viagens, enfim, é interessante a gente compartilhar como a gente tá se sentindo, sabe? Como a gente tá vendo o mundo ultimamente, sabe? E eu percebi que quanto mais aceleradas são as coisas, mais eu me sinto estressada. Então, eu tô procurando encontrar a minha calma e celebrar as minhas pequenas vitórias, porque eu acho que isso é o mais importante, sabe? Eu posso estar desmotivada, com baixa produtividade, mas eu quero celebrar as minhas pequenas conquistas, como, por exemplo, hoje, que eu consegui ler 50 páginas de um livro. Eu tenho vários livros, eu continuo comprando, eu continuo ganhando, mas eu estava com muita dificuldade de tocar as minhas leituras adiante. O último livro que eu li completo, acho que foi em janeiro, foi em fevereiro, e desde então eu não estava conseguindo terminar os livros, né? Eu não estava conseguindo nem começar a ler. E aí, quando eu percebi que eu consegui ler 50 páginas de um livro e, tipo assim, a leitura fluiu, eu só parei porque eu tinha que treinar. Gente, foi uma sensação tão maravilhosa, sabe? Pra mim foi motivo de celebrar uma vitória. Celebrei também o momento que eu parei pra escrever um post, que é um conteúdo que eu fazia logo no comecinho do blog, e eu consegui encaixar uma publicidade nele. Então, assim, pra mim foi muito bom fazer aquele post, não só por motivos de publicidade, mas também porque parece que eu me reconectei um pouquinho com a Karina, que tava lá super esperançosa no começo do blog, sabe? Com o que estava por vir. E eu acho que eu tô buscando isso, me reconectar com a Karina de antigamente, sabe? Com a maturidade que eu tenho hoje, mas com o brilho e a esperança de antigamente, sabe? Eu noto que eu tenho entrado num loop, assim, de muita tristeza, e eu tenho sentido a necessidade de fazer com que a minha vida seja feliz. Apesar das coisas ruins, apesar da tragédia, apesar da dor, apesar de todo o vazio que eu tô sentindo, eu sei que Deus, ele pode me ajudar a restaurar a minha alegria. E é isso que eu tô procurando encontrar, com calma, sem muita cobrança e fazendo as coisas que eu gosto, que é sentar aqui, falar com vocês, gravar vídeos pro TikTok, porque eu descobri que eu gosto dessa rede social, escrever no meu blog com calma, sem pressa, e produzir conteúdo que vai ser interessante, e não só pra atualizar uma página de Instagram. E eu tô muito animada também pra conversar um pouco mais sobre isso no meu podcast. Eu não vejo a hora de voltar a gravar. Eu precisava de tempo pra fazer todas essas coisas e a oportunidade chegou. Eu ganhei tempo, né? Então agora eu tenho que usar esse tempo com sabedoria. É isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem. Por favor, deixem um like pra mim. Se você é novo por aqui, gostou desse vídeo, se inscreve. E até a próxima semana. Beijo enorme. Tchau.